Boa noite, queridos seguidores do canal Cartório Gustavo Faria Pereira. Creio que quem não viu a minha correção de prova do concurso de Santa Catarina, que teve nesse último domingo, não se preocupe, porque ainda tem no perfil do YouTube do concurso de cartório. Eu falei sobre registro de imóveis, registro civil, direito empresarial e direito tributário. E fiquem bem atentos em relação a isso, pessoal. Fiquem bem atentos. E quem está para a segunda fase do estado de Goiás, eu chuto o corte 61. Eu vou reiterar, de vez em quando varia, uns momentos atrás estava falando 59, outras horas estava falando 63, 61. Quem fez mais de 55 começa já a estudar. Porque as chances são grandes. Então, pessoal, agora eu vou falar de uma coisa muito importante da saga Tabelionato de Notas do Cartório Gustavo Faria Pereira. Bem, quem sabe na remoção eu pegue um tabelionato de notas em Rio Verde, aquela bela cidade linda. Vou falar agora sobre tabelionato de notas, mais especificamente sobre a separação, sobre o divórcio, inventário e partilha de bens. Lembrando que desde 2007 o inventário ele tramita extrajudicialmente, pessoal. Fiquem bem atentos em relação a isso, certo? E nos casos que a lei permite a realização de separação, divórcio, extinção da união estável, inventário e partilha por via administrativa, é livre a escolha do tabelião de notas, não se aplicando as regras do Código de Processo Civil. Lembrando também, é admissível o inventário negativo, a sobrepartilha, o restabelecimento da sociedade conjugal e a conversão de separação em divórcio por escritura pública, mesmo se a partilha tenha sido judicial, mesmo se a separação tenha sido judicial, ou também o restabelecimento da sociedade conjugal. O que acontece? Pode ser feito mediante escritura pública, desde que tenha os seus respectivos requisitos. Lembrando que, nesse caso, a escritura ela é facultativa, lembrando-se a possibilidade da escolha dos interessados da via judicial. O que é proibido? A simultaneidade. Certo, pessoal? Não pode tramitar um inventário extrajudicial e um judicial. Eu vou parafrasear Bertolt Brecht, às vezes tem que falar obviedade, certo? Que às vezes a gente acaba caindo nessas tentações. Lembrando que se estiver tramitando algum processo judicial de separação, divórcio, inventário ou partilha, pode ser feita a opção pela via extrajudicial a qualquer momento, desde que se requeira a suspensão daquele pelo prazo de 30 dias, ou se desista da ação judicial. Ok, pessoal? Lembrando, pessoal, que para esses atos que eu falei há uns segundos atrás, é necessário que as partes estejam assistidas por advogado ou defensor público. Dispensado, no caso, procuração, certo, pessoal? Só precisa comparecer ao tabelionato de notas. Não precisa outorgar a procuração, devendo constar, então, portanto, na escritura o nome e a qualificação do assistente com menção do número de registro na ordem dos advogados do Brasil. Lembrando também que é vedado ao tabelião de notas a indicação de advogado das partes, que comparecerão para o ato notarial acompanhado de profissional de sua confiança. E quem é tabelião de notas sabe muito bem o que eu vou falar agora, ou é escrevente, ou registrador de imóveis. Então, sempre perguntam se pode advogar, e sempre me perguntam, até porque, pela minha qualidade de professor da ESM, me perguntam se eu advogo. Infelizmente, pela Lei 8.906 e a Lei 8.935,
eu sou vedado de advogar, apesar que eu tenho uma profunda admiração a toda a advocacia, ao extrajudicial, e minha intenção no canal é aproximar também, uma das intenções, a advocacia do extrajudicial. Não é um conhecimento hermético o direito notarial e registral. Meu sonho é dar matéria de notarial e registral na graduação, e você vai ver daqui a uns anos meus manuais. Lembrando que se as partes não dispuserem de condições econômicas para contratar advogado, o que acontece? O tabelião ele recomenda a Defensoria Pública ou também a seccional da OAB, o que é corriqueiro aqui no estado de Goiás, como está tramitando o concurso da Defensoria Pública. Não tem todas as comarcas, infelizmente. Aquela PEC um dia vai trazer a Defensoria para todas as comarcas aqui no estado de Goiás. Certo, pessoal? Lembrando que as escrituras públicas de inventário e partilha, separação, divórcio e extinção de união estável consensuais não dependem de homologação judicial e são títulos hábeis para o registro civil e imobiliário, para transferência, materialização e levantamento de bens e direitos. Certo, pessoal? Lembrando que até agora está tramitando um projeto de lei que versa sobre o quê? Sobre a possibilidade de requisição pelo tabelião de notas perante as instituições financeiras para instruir a documentação necessária para o inventário. Outro detalhe importante, de acordo com o Código de Normas do Estado de Goiás, lembra-se que é desnecessário o registro de escritura de separação, divórcio, conversão de separação em divórcio, restabelecimento de sociedade conjugal, inventário e partilha ou sobrepartilha no livro E do Serviço de Registro Civil de Pessoas Naturais. Lembrando que é a unicidade do ato, como eu falei no primeiro vídeo, ou seja, pode ser feito numa única escritura, independente do número de partes e bens que figurarem no ato, da quais se extrairão em certidões de traslado, que vão servir para os fins de registro civil e no registro de imóvel. Certo, pessoal? Lembrando, em relação à gratuidade, é um tema penoso, que muito registrador tem muita ojeriza, mas a resolução número 35 ela é clara do CNJ que as escrituras de separação, de divórcio, de conversado de separação em divórcio, restabelecimento de sociedade conjugal, inventário e partilha, o que vai acontecer? Sobrepartilha também, os demais atos, eles serão gratuitos àqueles que declararem não ter condições de pagar os emolumentos, ainda que assistido por advogado constituído. Cuidado, pessoal. Gratuidade é para quem tem direito. Não deem uma de João sem braço. O Brasil é um país caracterizado pela falta de caráter, mas nós temos que fazer a diferença. E é isso a nossa educação, fazer a coisa certa, que nem aquela famosa anedota do metrô de Estocolmo, que não tem catraca, que muitos já ouviram falar. Lembrando que a gratuidade não vai isentar a parte dos recolhimentos de impostos de transmissão cabíveis. Lembrando que no Código Tributário Estadual de Goiás há uma isenção no caso de ITCD para bens inferiores a R$20 mil, certo? Lembrando que se o tabelião de nota motivadamente suspeitar da verossimilhança da declaração de pobreza, ele vai comunicar o fato ao juiz com competência em registro público, como por escrito, com a exposição de suas razões para as providências pertinentes. Certo, pessoal? Lembrando que no caso de inventário e partilha, é permitida a lavratura de escritura de inventário e partilha com cônjuge, sobrevivente ou herdeiros capazes, certo? Inclusive por emancipação. Representado, portanto, por procuração formalizada por instrumento público com poderes especiais, certo? No caso do
E também é possível a promoção de inventário extrajudicial por cessionário de direitos hereditários, mesmo na hipótese de cessão de parte do acervo, desde que todos os herdeiros estejam capazes, sejam presentes e concordes. E o caso, como é que ocorre quando há um testamento? Diante da autorização expressa do juiz sucessório competente dos autos de procedimento de abertura e cumprimento de testamento, sendo todos interessados capazes e concordes, poderão ser feitos o inventário e a partilha por escritura pública, que constituirá título hábil para o registro imobiliário, certo, pessoal? E quando for testamento revogado ou caduco, ou quando houver decisão judicial transitada em julgado em que se declara a invalidade do testamento, fica autorizada a lavratura de inventário e partilha. Lembrando que nesse caso, o tabelião solicitará, por meio da SENSEC, que há uma central de testamento própria, e constatada a exigente disposição reconhecendo filho ou outra disposição irrevogável, a lavratura e escritura pública de inventário e partilha ficará vedada, certo? E o inventário vai ser feito, nesse caso, judicialmente. Mesmo nesse caso, se o filho for capaz, lembrando-se, um filho reconhecido, porque ubi lege non distinguit, non fit interpret distinguere. Infelizmente é o que eu falo. Os notários registradores, o primeiro livro que eles deveriam ler nem é o Walter Seneviva. É o Carlos Maximiniano, aquele livrinho clássico de hermenêutica e aplicação das normas. Quando você tem um domínio de aplicação das normas, você vai longe em relação à exegese das normas de direito notarial e registral. Ele e a teoria do ordenamento jurídico do Norberto Bobbio. Certo, pessoal? E lembrando que se houver codicilo, não vai impedir a lavratura de escritura pública de inventário e de partilha. Certo, pessoal? Quais são os documentos necessários para a lavratura da escritura pública de inventário? Certidão de óbito do autor da herança, documento de identidade, CPF das partes do autor da herança, certidões comprobatórias do vínculo de parentesco dos herdeiros, certidão de casamento do cônjuge sobrevivente e dos herdeiros casados e pacto antinupcial, se houver. E também a certidão de registro de imóveis de propriedade e ônus atualizada. Lembrando também documentos necessários à comprovação da titularidade dos bens, móveis e direito, quando houver, obviamente. Também a certidão negativa de tributos, o CCIR, se tiver imóvel rural a ser partilhado, e a informação comprobatória do inexistente testamento junto à RCTO. São vários módulos da SENSEC, entre os quais o RCTO, que é Registro Central de Testamentos Online, e a CEGI, que é as escrituras de inventário e divórcio. Certo? Lembrando que na respectiva escritura de inventário e partilha é obrigatória indicação de interessado com os mesmos poderes de um inventariante para a representação do espólio no cumprimento da obrigação ativa ou passiva pendente, certo, pessoal? A nomeação do inventariante extrajudicial pode se dar por escritura pública autônoma, assinada por todos os herdeiros para cumprimento de obrigações do espólio e levantamento de valores. Lembrando também que é vedado constar na escritura pública de inventário e partilha disposições relativas a bens localizados no estrangeiro. Certo, pessoal? A escritura de inventário e partilha pode ela ser retificada, desde que haja o quê? O consentimento de todos os interessados, certo, pessoal? Lembrando que a certidão de nascimento, casamento ou óbito, destinada a comprovar o estado civil das partes do falecido e a qualidade de herdeiros, elas não vão ter prazo de validade. Imagina um prazo de validade de uma certidão de óbito, pessoal. Salvo em relação ao herdeiro maior que se declarar solteiro, certo? Nesse caso, a certidão de nascimento será posterior à data do óbito do autor da herança, certo, pessoal? A certidão também de casamento do sucessor comprovará
seu estado civil nas datas de abertura da sucessão e da escritura pública de inventário, quando for, no caso, promovida a renúncia ou cessão da herança no todo ou em parte. Mais detalhes eu vou... tem um vídeo próprio versando sobre inventário, mas eu tenho que ressaltar aspectos importantes tributários. E em relação a esses aspectos tributários, vou fazer uma pequena remissão e uma observação extremamente importante em relação à lei de São Paulo. Quem for fazer o concurso São Paulo tem uma observação importante, a lei ordinária número 10.705, que é o quê? Quais são as hipóteses de isenção? De imóvel residencial cujo valor não ultrapasse 5.000 UFESPs, desde que os familiares beneficiados nele residam ou não tenham outro imóvel, de imóvel cujo valor não ultrapasse 2.500 UFESP, desde que o seja o único transmitido, de bens imóveis que guarneçam os imóveis acima referidos, no valor de até 1.500 UFESP, e de depósitos bancários em aplicações financeiras de até 1.000 UFESP. Lembrando que no estado de São Paulo, eu estou falando para os concurseiros que vão fazer em março do ano que vem, que não há mais o critério de alíquota progressiva, de acordo com essa obra aqui, excelente, Sebastião Amorim e Euclides de Oliveira, que não há mais em São Paulo critério de alíquotas progressivas. Em Goiás ainda existe, certo? E as alíquotas máximas, elas são fixadas pelo Senado Federal, de 8%, certo? Desde que o Supremo Tribunal Federal ele declarou a possibilidade de alíquotas progressivas, os estados vêm estabelecendo uma progressividade. Isso é certo. Questão de justiça tributária. Vocês pensam comigo. Na França, até um tempo atrás, era quase 50% a alíquota. Nos Estados Unidos, impostos sobre herança são altíssimos. É só a gente que não tem uma questão de imposto sobre herança alto. E eu acho que até seria uma forma melhor de distribuição de renda. Lógico. A questão... A escola austríaca que diverge da tributação como elemento distribuidor de renda. Mas vamos pela política fiscalista. Impostos, eles financiam políticas públicas e, por sua vez, então, de forma indireta com as políticas públicas, ela dá um efeito meio que Robin Hood, certo, pessoal? Então a alíquota fica em 4%, certo, pessoal? Lembrando também, pessoal, que há também o ITBCD no caso de doação, certo, pessoal? Observado a isenção, certo? No caso da lei paulista, o que acontece? Há uma isenção quando for bem menor de 2.500 UFESP, bem imóvel para construção de moradia vinculada a programa de habitação popular e de bem imóvel doado para particular para o poder público. E no caso também, no caso de Goiás, há uma isenção na lei do 11.651 específica, quando são entre um ente e outro. Certo, pessoal? Lembrando que o imposto, ele é um imposto lançado por meio de declaração, certo? Tanto isso que há uma declaração eletrônica, certo? Como é que é um tributo lançado por declaração? A maioria dos tributos eles são lançados por homologação, mas no caso do ITCMD ele é lançado por declaração, que é um lançamento misto, que é uma participação do contribuinte, a homologação pela Fazenda Pública e a emissão do respectivo documento de arrecadação, que é a guia de recolhimento. Lembrando que quais são as responsabilidades pelo recolhimento? Os beneficiários da transmissão do bem, ou seja, o herdeiro, o legatário, donatário ou cessionário. Certo? E no caso também a questão do artigo 134 da responsabilidade solidária entre as, que na verdade é subsidiária, quando não há a possibilidade de pagamento, do tabelião, do escrivão e dos demais serventuários de ofício em razão dos atos tributáveis, certo, pessoal? E, de acordo com a jurisprudência do STF, é com base no monte
no Monte Mor, certo? Que é o valor venal dos direitos transmitidos, certo? Que seria uma terminologia mais atualizada, certo, pessoal? Nos processos judiciais é feita a avaliação judicial. No caso de inventário extrajudicial, há uma declaração pelas partes, certo? Ou também das respectivas fazendas públicas, principalmente a municipal, no valor venal analisado. Certo, pessoal? Fiquem bem atentos em relação a isso. Quais são as alíquotas de Goiás que estão aqui? 2% quando for inferior a R$25.000, quando for aí há uma isenção abaixo de R$20.000. Quando a base de cálculo for superior a 25.000, 3% inferior a 110.000. E 4% quando a base de cálculo for igual ou superior a 110.000. Certo, pessoal? Que há uma progressividade e isso é bem preocupante. Ok, pessoal? Mas vamos prosseguir em relação à questão do ITB, há também a incidência de ITBI no caso de algumas sessões onerosas, certo, pessoal? Intervivo, certo? Uma coisa é renúncia, outra coisa é cessão e outra coisa é renúncia translativa, que se equivale, de acordo com as legislações tributárias municipais, à cessão, certo, pessoal? Fiquem bem atentos em relação a isso. Passados os aspectos tributários importantes do inventário e partilha, lembrando, pessoal, vamos evoluir para o divórcio. Que como eles ocorrem, o divórcio, separação, conversão de separação em divórcio, e a extinção de união estável consensuais, elas podem realizar-se por meio de escritura pública, quando não tiver nascituro ou filho incapaz, observados os requisitos legais e normativos. Quando houver nascituro ou filho incapaz, pode ser lavrada a escritura pública nesses casos, desde que comprovado prévio ajuizamento da ação judicial para tratar de guarda, visitação e alimentos, consignando nesse caso o ato notarial respectivo, número de protocolo de juízo onde tramita o processo, certo? E lembrando que o tabelião, ele que vai comunicar o ato ao juiz da causa, por meio de uma nota digital no prazo de 5 dias úteis, sem ônus para as partes. E quais são os documentos necessários? A certidão de casamento atualizada, documento de identidade CPF das partes, pacto antinupcial se houver, certidão de nascimento ou outro documento de identidade oficial do filho maior e capaz se houver, e declaração que não há estado gravídico ou ao menos que não tenha conhecimento sobre esta condição. Também certidão narrativa da ação judicial que trata da guarda, visitação e alimentos de nascituro ou filho incapaz, se for o caso. Também documentos comprobatórios da propriedade de bens, móveis ou imóveis e direitos a serem partilhados. E se houver restabelecimento de sociedade conjugal por escritura pública, ainda que a separação tenha sido judicial, as partes apresentarão certidão com a averbação da separação no assento de casamento. Lembrando também que, se havendo bens a serem partilhados na escritura, distinguir-se-á o que é do patrimônio individual de cada cônjuge, se houver, do que é do patrimônio comum do casal, conforme o regime de bens, constando isso do corpo da escritura. Também lembrando que na partilha em que houver transmissão de propriedade do patrimônio individual de um cônjuge ao outro ou partilha desigual do patrimônio comum, será comprovado o recolhimento do tributo devido sobre a fração transferida, sobre a qual vai incidir emolumentos. Certo, pessoal? Lembrando também que constará da escritura pública, informação que a separação, divórcio, restabelecimento de sociedade conjugal
ou a conversão de separação em divórcio só produzirá efeito após a averbação no serviço registro civil de pessoas naturais. Lembrando também que da escritura constará a declaração das partes que estão cientes das consequências da separação e do divórcio, certo? Firmes no propósito de dar fim à sociedade conjugal do vínculo matrimonial, sem hesitação, lógico, com recusa de conciliação, certo, pessoal? Isso aí tem que ter, porque muitas vezes a pessoa arrepende na semana que vem e isso é ato irretratável. Fiquem bem atentos em relação a isso, certo? Lembrando que a escritura pública ela não é sigilosa, sendo permitido, então, no caso, a expedição de certidão. Lembrando a observação principal que são dados sensíveis, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. E quem está fazendo concurso público, fiquem bem atentos em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Certo, pessoal? E lembrando também um último item, que na escritura pública de doação tem que constar o grau de parentesco entre doador e donatário, caso seja existente, ok, pessoal? Era isso que eu tinha a dizer sobre essas escrituras, de acordo com o provimento número 35, e virou bordão, virou clichê. Vou dar uma de Sérgio Maurício aqui, no capricho. Aliás, na verdade, não, até porque aqui não é o patrão, mas fé no Pai, que o áudio sai.